Deixa eu pensar. Eu acho que eu dei algum exemplo disso, mas vamos pensar... Pensa que é uma gangorra. Tá? Só um dos dois está no alto, o outro está no chão. Então, você não consegue ter os dois ao mesmo tempo no chão. A não ser que os dois sejam muito pesados, mas não entra no caso. Aí quebra a gangorra. Então, só um dos dois está no chão. Então, a gangorra pode estar absolutamente sem ninguém em cima dela. Ela não está parada no meio, ela não tem como estar com as duas partes ativas. Então, ou nenhuma das partes vai estar ativa, então, ou uma parte está ativa ou a outra parte está ativa. Se as duas estiverem paradas, nenhuma delas está ativa. Então, o último circuito só volta a alimentar o primeiro quando ele chegar na conclusão? Isso. O último circuito, na verdade, é tipo assim. É como se fosse um processo em duas etapas. Eu tenho a primeira etapa que ele faz. Então, a primeira etapa está aqui trabalhando. Aí, de repente, a primeira etapa ela para e dá o resultado para a segunda. Aí a segunda começa a se mexer, olha o resultado e faz o outro processo dela. E aí, quem controla é esse controle, que é o clock. Tá? E aí esse controle aqui vai dizer, esse primeiro circuito está ativo quando for 1, esse circuito aqui está ativo quando for 0. Então a minha saída aqui só vai ser atualizada em que momento? No momento em que eu inverter de 1 para 0. Então na borda que eu descer, estou em 1, eu desci para 0, nessa bordinha aqui que ele vai ser atualizado. Que é quando você, tipo, por exemplo, ele desliga o clock. É quando você faz isso, inverte. Isso. Esse clock seria tipo um interruptor. O clock seria um interruptor. Teria um interruptor. Que está dizendo, tipo assim, ativo o primeiro, desativo o segundo, ativo o segundo, desativo o primeiro, ativo o primeiro, desativo o segundo, ativo o segundo, desativo o primeiro, ativo o primeiro, desativo o segundo. Não, se ele der problema, parou o circuito. É tipo, meu rádio relógio parou de funcionar. Possivelmente foi o clock que deu problema. Ou ele a hora tá certa, a hora tá ali, mas ela não atualiza a hora. O que aconteceu? O clock não tá rodando. Tá. Então, você tem um clock que é um circuito que está dizendo o que tem que fazer. Por exemplo, quando o computador congela. O computador congela significa o quê? Que não está processando, a informação está parada em algum ponto e não está indo para frente. Tá? Às vezes pode ser temperatura, às vezes pode ser alguma coisa, às vezes é simplesmente um clock que deu problema ali no meio. Tá. Diga. Pico de energia pode dar isso? Pico de energia? Pode. Para baixo ou para cima? Pode. Pico de energia, na verdade, tem outro problema. Esses circuitos ele tem uma limitação de quanto de energia eles aguentam. Quando você dá um pico de energia dentro dele, você pode fazer que passe da limitação e ele transmita energia quando ele não deveria. Que ele não funciona da forma correta. Tá? Então, geralmente o computador tem uma resistência razoavelmente alta para não acontecer isso, mas pode acontecer. Tá? Então, quando dá pico de energia e as coisas param de funcionar, ele... eu acho que eu falei errado, né? Mas tudo bem. Tem que viver com isso. Beleza? Então, a gente tem esse problema. Tá. Então, o flip-flop set reset, o flip-flop JK mestre-escravo, o que ele faz? Ele tem um período de atualização. E se eu quisesse inverter essa atualização, por exemplo, aqui ele está indo de 1 para 0, então ele só está atualizando na borda de descida, quando a borda está indo de 1 para 0. Eu quero que ele inverta, ele atualize na borda de 0 para 1. Só inverter esse sinal, colocar aqui negativo. Tá? No caso, a gente pode colocar mais um negativo aqui na frente. Ou colocar o negativo para cá e o sinal normal aqui para frente. Não. Não. Eu posso só colocar uma porta NOT aqui na entrada. Que é geralmente o que acontece. Tá? Então, por exemplo, esse cara aqui, ele tem uma representação... Acho que está aqui. Então, por exemplo, esse cara aqui ele tem uma representação normal. Então, vamos dizer, ele tem a caixinha dele, com o meu J, o meu K, o meu clock, e o meu Q e o Q negado. Tá? Então, esse flip-flop, esse JK aqui está me dizendo o quê? Está me dizendo que é borda de descida. Por quê? Porque não tem nenhuma negação. Então, ele está utilizando o flip-flop do jeito que ele está. Se eu quisesse que ele fosse de borda de subida, aí aqui teria um risquinho e uma bolinha aqui no início. Aí essa bolinha está me dizendo que agora é borda de subida. Por quê? Porque ele está negando o sinal de controle. Então, o primeiro flip-flop agora vai estar ativo quando for 0 e o segundo flip-flop vai estar ativo quando for 1. Então, vai ser da borda de subida, de 0 para 1 que ele vai atualizar. Aí ele continuar aquele diagramazinho ficaria ao contrário, é isso? Qual diagramazinho? É porque esse daqui, ele só vai atualizar em um momento, então, tipo assim, ele vai ter o período do clock lá que está oscilando,
E aí ele só vai atualizar em um momento, que é na mudança. Por exemplo, nesse caso aqui, quando ele está em cima de 1 para 0. Naquele momento que ele mudou de 1 para 0, ele vai ver o que está acontecendo na entrada JK e atualizar a saída aqui. Tá. Mas, agora, se eu fizer esse daqui negado, ele vai pegar, quando ele for de 0 para 1. Então, ele vai pegar outra borda de subida. Então, num circuito, ó, eu estou olhando para o mesmo artifício, estou olhando para o mesmo clock. É esse clock aqui, ó. Ó. Só que num circuito eu estou olhando para esse daqui, ó. Estou olhando quando ele vai de 1 para 0. Então, esse daqui é o instante de tempo que é importante para mim. Quando ele vai de 1 para 0. O resto do tempo eu estou me cagando pro circuito. Tá? Isso aí vai definir, na verdade, aquele outro circuito que você fez. Que vai definir no... Que é esse. Isso, naquele mapa de tempo, na carta de tempo. Isso. Isso vai diferenciar na carta de tempo. Vai definir quando que a carta de tempo tem que ser atualizada. Então, por exemplo, esse aqui está indo de 1 para 0. Então, toda vez que esse circuito for de 1 para 0, ele vai atualizar. Ou seja, esse circuito aqui normal sem a bolinha. Se tiver a bolinha, é na borda oposta. Então, aí é nessa borda aqui, ó. Vou colocar um quadradinho em volta dela para diferenciar. Aí essa daqui é o tempo mais importante do meu circuito. Tá. Então, pode ser que tenha outras coisas diferentes, mas eles são síncronos na borda do clock. Pode ser borda de subida, pode ser borda de descida. Se ele tiver com aquela bolinha no JK mestre escravo, é de subida. Se ele tiver sem a bolinha, é de descida. Beleza? Não sei. Flip-flop é bem tranquilo, não tem tanto o que fazer. Pode cair carta de tempo, mas geralmente flip-flop vai estar embutido dentro de outra questão. Tá? Não vai ter uma questão sobre, desenho flip-flop e tal e qual que é o funcionamento dele. Não, vai ter tipo assim, considerando um circuito, um contador regressivo, progressivo, como que funcionaria esse circuito? Quero que esse circuito seja... Desenhe um circuito considerando que a atualização tem que ser na borda de subida e desenhe a carta de tempo. Aí você tem que saber qual flip-flop tem que usar, qual que é a borda de subida, qual que é a borda de descida, desenhar a carta de tempo e mostrar que o circuito está funcionando. Tranquilinho. Mas é de boas. Diga. Quem? Com desenho? Por que com desenho? Não, funciona sem desenhar, por quê? Sim. Para desenhar, para demonstrar que ele está funcionando? Não, com desenho. Só com desenho. Tá. Tipo assim, desenhou o circuito, beleza. Mostra que o circuito está funcionando. Se não tiver a carta de tempo, não tem como mostrar que o circuito está funcionando. Tá? Porque num circuito combinacional, se você mostrar, por exemplo, o mapa de Carnot e os desenhos de circuito, tá valendo. Por quê? Porque ele é puramente combinacional. Esse cara aqui ele é dependente de tempo. Então ele depende do estado anterior. Então eu preciso ter uma carta de tempo para poder verificar se o circuito está funcionando corretamente ou não. Então é basicamente por isso que tem que fazer a carta de tempo, porque ele não é atemporal, ele não é puramente combinacional, ele depende do estado anterior a ele para dizer qual que é o próximo estado. Qual parte do mestre escravo? A função é tipo assim, um está atualizando no momento, o outro está atualizando no outro momento. Vamos dizer tipo assim... Você assistia Dragon Ball? Não, puta vida. O Dragon Ball mesmo, não, antes do Z, não, Dragon Ball clássico. O Dragon Ball quando o Goku ainda era um menino. Então, ó. Pensa numa pessoa bipolar. Tá. Então, talvez. Eu pensei naquele exemplo fragmentado, mas o cara tem tipo 26 fragmentações, então não dá certo. Então, não. Pensa num cara que é bipolar somente, tá? Tem duas coisas, tá? E aí, vamos dizer que, tipo assim, realmente não seja só bipolar no sentido, às vezes ele tá, tipo, mau humor. Dizer que realmente ele tá, tipo assim, numa hora ele tá
de um jeito, na outra hora ele está totalmente diferente. Eles são duas pessoas diferentes, duas mentalidades no mesmo corpo, tá? Que nem a ideia do filme fragmentado, tá? Então, aqui no mestre escravo, a gente tem exatamente a mesma coisa. Você tem um corpo que assume duas coisas, que está fazendo duas coisas diferentes a cada instante de tempo. Então, tipo assim, você tem duas partes, mas somente uma delas está se manifestando. Então, eu tenho o mestre e eu tenho o escravo. Então, somente um dos dois está ativo. Então, enquanto um está ativo, o outro está hibernando. Quando um está hibernando, o outro está ativo. Tá? E é isso que acontece aqui no mestre escravo. Eu tenho a parte do mestre que está atualizando a partir da entrada. Então, enquanto o mestre está ativo, o escravo está parado. Quando o mestre para, o escravo vira ativo e o escravo pega o resultado do mestre e joga para o final. Joga para o final. Tá. Então, tipo assim, você tem dois caras que estão trabalhando, mas eles nunca estão trabalhando ao mesmo tempo. Tá? Um pega o resultado do um e joga para frente. E o outro pega tudo que está vindo da entrada e está retroalimentando. Tá. Se a gente fosse pensar, por exemplo, num ciclo de desenvolvimento de software, ficaria, eu acho que talvez, não sei se vai complicar ou se vai ajudar, mas vamos tentar. Então, num ciclo de desenvolvimento de software, você tem o cara que vai conversar com o cliente. Certo? Então você tem a pessoa que conversa com o cliente, que ela sabe um pouco da parte técnica, mas geralmente não é ela que está desenvolvendo. Então ela vai sentar com o cliente, vai ver o que o cliente quer, vai pegar o que o cliente quer e vai levar para dentro da empresa. Aí vai chegar dentro da empresa, ele vai passar esse documento para outra pessoa, que vai ser a pessoa que vai desenvolver. Certo? Mas aquele documento, é um formulário, um papel. Então, enquanto um está com papel, ele está escrevendo no papel. Aí depois que o outro ele terminou e entregou para o outro que vai manusear o papel, não vai estar mais sobre minha posse. Tá? E aí vai ter o desenvolvedor. Aí o desenvolvedor vai lá, vai produzir o software e vai colocar esse software para funcionar. E aí o cara, ele colocou o software para funcionar e vai dizer, já está funcionando. E aí o que o outro vai fazer? Vai pegar de volta o projeto, vai pegar o software, vai retroalimentar, levar para o cliente e vai dizer, o que você acha? Era isso que você queria? Ah, não, isso aqui eu quero assim, isso aqui eu quero assim, faz as outras modificações, pega, atualiza o documento, passa para o próximo. Então, sempre tem os dois trabalhando. Eles trabalham em conjunto para chegar num resultado final. Mas tem um cara que está mandando a entrada, tem um resultado final sendo produzido somente pela segunda parte, e o primeiro que está recebendo todas as coisas da entrada. Entendeu? Então eu tenho um cara recebendo da entrada, uma única comunicação interna, e o segundo cara jogando as coisas para a saída. Então, e tem uma retroalimentação. Então é um ciclo de desenvolvimento de software mediano, assim. Então, tentei... Não sei se ficou mais claro ou ficou pior, mas eu espero que tenha ajudado. Tá. Belezas? Então, vamos lá, continuando. Cadê o mouse? Como assim? Até com fio travou? Não, ó. Então, o flip-flop mestre escravo, ele vai ter dependência de clock. Então, quando o J e o K estiverem em 0, ele vai manter o que estava na saída. Quando o J estiver em 0 e o K estiver em 1, ele vai resetar. Quando o J estiver em 1 e o K estiver em 0, ele vai setar. E quando os dois estiverem em 1, ele vai inverter. Tá? Só que agora ele não vai oscilar. Ele vai inverter sem oscilar. Tá? Obviamente, se você tá em 1 e 1 e ficar batendo clock, tipo clock, aí ele vai ficar inverte. Obviamente ele vai ficar oscilando, mas ele está oscilando sincronamente com o clock. Tá? Então o meu circuito quer que é uma oscilação controlada, não é uma oscilação descontrolada que nem acontecia no JK normal. Tá? Beleza? Essa oscilação Ah. sincronizada no caso, ela vai gerar um ruído aí? Não. Não vai gerar um ruído, porque ele vai depender, num período inteiro de clock, ele vai manter constante. Então ele vai gerar constante, então vai estar 1, vai estar 0, vai estar 1, vai estar 0, vai estar... Isso, espaço de tempo, porque você vai ter isso num espaço muito compactado, fazendo assim. Não, a saída Q vai inverter. A saída Q que vai inverter.